essa bandeira tem um significado muito especial. Quando o Jean desenvolveu essa bandeira, ele simplesmente deitou a bandeira da França. Então, Porto Ferreira, de certa forma, é um lugar onde nós vivemos, ou pretendemos viver, em igualdade, em fraternidade e em liberdade. A pedido da Renata, recentemente produzi um texto para falar um pouquinho do Dorival. Espero que vocês gostem. Dorival Braga, o maior político da região de todos os tempos. Dorival Braga, antes de tudo, o maior político da região de todos os tempos. Sua trajetória política encerrou-se em 18 de maio de 2024, com seu falecimento em Porto Ferreira, cidade onde não nasceu. Dorival era natural de São Paulo. Ele nasceu em 10 de fevereiro de 1935. Mas aqui ele se tornou cidadão. Mas seu legado se manterá vivo e pujante pelos próximos séculos. Dorival teve o privilégio de conviver na juventude com o então vice-governador do estado de São Paulo, Dr. Erlindo Salzano, graças à amizade fraterna com o filho caçula do eminente médico ferreirense, e até então considerado o maior entre seus pais. Daí nascia a precoce veia política do filho da dona Colita e do seu Leonildo. Obstinado por tudo aquilo que se diz respeito ao bem público, em primeiro lugar, Dorival foi alcançar o tão cobiçado diploma de cirurgião dentista pela Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara, dividindo os estudos com os treinos como jogador profissional de voleibol. Nesse tempo, seus pensamentos estavam voltados para retribuir e levar ao seu rincão, Porto Ferreira, os conhecimentos ora adquiridos em saúde bucal para elevar a qualidade de vida do seu povo. Quem não se lembra do gabinete odontológico itinerante? Se vocês não se lembram, procurem saber. Nem a sua primeira derrota nas urnas na década de 70 o abalou. 4 anos depois, superava seus adversários na corrida pelo poder executivo e elegia-se pela primeira vez como mandatário da cidade. Como prefeito, assinou obras de extrema relevância, investiu recursos em infraestrutura, melhorou a qualidade de vida dos ferreirenses com a vinda das primeiras casas populares e estendeu a importância da comarca para além dos limites territoriais, como fizeram na vanguarda os Procópios. Apenas cumpriu um hiato sexenal para retornar à prefeitura municipal nos braços do povo e cumprir o seu segundo mandato com maestria, ampliando ainda mais os horizontes da capital do Vale do Mugi. Mais tarde, os 3 mandatos consecutivos como deputado estadual coroaram Dorival Braga como a principal figura de Porto Ferreira e da região, superando os expoentes, os Procópios, a figura absoluta do Dr. Erlindo e de proeminentes aliados de Descalvado, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga, Leme e Araras. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, colocou o gentílico ferreirense no centro do mundo definitivamente. Os deputados de sua geração tiveram o colega Dorival Braga como um político de escola, de grande habilidade oratória, capaz de dialogar no mesmo nível argumentativo e tomar longos cafezinhos e destilados escoceses com o presidente da República Fernando Henrique Cardoso, com o governador Mário Covas, com o líder do partido no Senado José Serra, com esses 3 fundou o PSDB, e com o presidente do Congresso Nacional Michel Temer, que aliás foi recebido com pompas e circunstâncias na famosa chácara da rua Paulo Fadel, assim como ocorreu com o então governador paulista Laudo Natel. Essa história está no livro. Os biógrafos de Dorival Braga, entre eles esse que vos fala, não se cansam de relatar suas histórias e histórias
e anedotas contadas por ele mesmo, falando dos amigos, dos colegas do grupo escolar, da faculdade, dos batedores da política, do funcionalismo público e de como apoiou e trabalhou em prol dos mais necessitados e mais carentes, principalmente de como dedicou a sua vida para ser o provedor financeiro da família que constituiu com a professora Cidinha, frutificando filhos como os novos Bragas, aqui, André, Renata, Daniela e Tatiana. E assim, os descendentes mais pródigos, os netos, Pedro, Luiz Felipe, Vitória e Narciso. Certa vez perguntaram a Dorival Braga qual era a razão mais importante de ser político. Ajudar as pessoas. Ele respondia: mais do que isso, a razão fundamental da política é ter coragem de ser um líder, o primeiro cidadão de Porto Ferreira, promovendo a saúde e a educação, elevando a reputação de um antigo vilarejo, sem medo de iniciar ambiciosos projetos, como o elevado Tancredo Neves, o monumento do Cristo Redentor, a ponte nova sobre o Rio da Cobra Grande, a criação da FEIF, Feira Industrial Ferreirense, ser responsável por embelezar a cidade em diversos aspectos, inclusive com praças, que ele foi tão criticado, e exibir com orgulho a glória da encruzilhada do progresso, podendo dar empregos e casas à população. Dorival Braga também estimulou a democracia ferreirense, a tal ponto que seus críticos o chamaram de populista. Por fim, Lé do Engano foi um homem do povo que lutou pelo povo e para o povo. Da 135ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia, por gentileza. Ok. Um colega de profissão de Dorival Braga vai falar algumas palavras. Dr. Décio Melara, por gentileza. Todos, essa família maravilhosa que mora no coração. Bom, falar de quem tem dois motivos. Um, a gente quando vai falar de quem não conhece é difícil, mas de quem a gente conhece é muito mais difícil. E o Dorival, meu irmão, meu pai, meu avô, meu filho, era aquela pessoa que eu tinha uma admiração profunda e eu sei que era recíproco. Eu só vou contar uma coisinha que aconteceu comigo e com ele. Nós estamos falando de histórias de Dorival Braga, né? Eu e o Nando e o Dorival. Cadê o motorista? Ah lá. Nós fomos para São Paulo na posse da Associação dos Cirurgiões Dentistas. Eu, Dorival, dentista, né? Foi como dentista no campo político. E lá sentamos eu, o Nando, o Dorival e o Paulo, estava ministro da Saúde, ministro do Estado, governador do Estado, vários deputados, e o Dorival com a gente. Quando descobriram o Dorival lá, chamaram ele do palco. Ele foi no palco, sentou, ficou quietinho lá, de repente deram o microfone para ele. Bom, estremeceu. O que esse homem falou, olha, foi assim, aquele vozeirão dele, que ministro, que deputado, ele já não era deputado, que senador, que governador de estado. Ele falou tão bonito, mas que eu tenho certeza que até o Nando também, nós ficamos arrepiados, super orgulhoso. Eu que já tinha muito orgulho do Dorival, naquele momento não me cabia ali. Foi assim, sensacional. E depois que acabou, saímos, fomos no apartamento dele, e o Dorival, você tinha feito esse discurso no hotel, né? Lá seu filho da mãe. Eu não, foi de improviso. Falei, nossa, então, os meus parabéns, porque foi sensacional. Eu tive muito orgulho de ser amigo do Dorival e vou levar isso comigo.
E para mim foi uma das figuras muito importantes na minha vida, desde a minha entrada na faculdade, né? Que ele foi comigo lá, me colocou num pensionato. Quer dizer, ele foi um pai.